Oi você, eu sou o Léo Vitório, e a segunda temporada de The Umbrella Academy, além de elevar muito a qualidade da história, também deixou várias pontas soltas para uma possível terceira temporada, que ainda não foi confirmada, mas provavelmente vai acontecer, já que a primeira temporada da série foi uma das maiores audiências da Netflix até hoje, o que explica inclusive por que os efeitos especiais melhoraram tanto nesses novos episódios. Então agora eu vou dissecar junto contigo cada uma dessas pontas soltas, teorizar sobre o que elas podem significar para o futuro da história e te contar as dicas que os quadrinhos já nos deram sobre o futuro da série, principalmente sobre a tal Sparrow Academy. Antes de entrar de vez no assunto, eu só quero te lembrar que esse vídeo faz parte de um especial de The Umbrella Academy que vai rolar aqui no Segunda Tela nos próximos dias. Então se for a sua primeira vez aqui no canal, eu recomendo que você já se inscreva aqui embaixo e ative todas as notificações no sininho, porque assim você vai ficar sabendo quando todos os vídeos saírem. E se você curte The Umbrella Academy, então você deve curtir essas histórias com viagens no tempo, apocalipses e etc. Nesse caso, eu recomendo que você também dê uma olhada no especialzão de Dark que tá rolando aqui no canal, desde que a terceira temporada foi lançada. Pra gente destrinchar direitinho todas as possibilidades abertas por essa segunda temporada de The Umbrella Academy, a gente precisa lembrar primeiro o basicão sobre a história. No dia 1º de outubro de 1989, 43 crianças nasceram misteriosamente exatamente no mesmo momento. Misteriosamente porque, quando o dia começou, nenhuma das mães que geraram essas crianças estavam grávidas. Depois que isso aconteceu, o excêntrico Reginald Hargreaves, que a gente chama de Reginaldão aqui no Segunda Tela, saiu por aí procurando e adotando essas crianças. No final, 7 delas foram adotadas. Todas possuíam algum superpoder e cresceram sendo treinadas para protegerem a população. Só essa sinopse por si só já deixa um monte de mistérios no ar, como por exemplo, as verdadeiras motivações do Reginaldão, o que aconteceu com as outras 36 crianças e o que causou a gravidez misteriosa de todas essas mulheres. E se por um lado a primeira temporada não tocou nesses assuntos, a segunda já começou mesmo de uma maneira muito sutil a prestar atenção nesses mistérios e começar a desenvolvê-los, principalmente através da personagem Layla. Essa segunda temporada introduz a Layla de uma forma muito despretensiosa e pouco a pouco as coisas começam a sair de controle de uma maneira que, meu Deus do céu. Aparentemente ela é só uma doida presa com o Diego no manicômio, mas lentamente começa a se tornar um interesse amoroso e a ter uma parceira de crime pro personagem, tanto que eles fogem juntos e escapam dos trigêmeos suecos. Mas acontece que a Layla esconde muitos segredos. Ela não só é uma espiã, como também é a filha da gestora, que tá vivíssima mesmo depois de ter levado um tiro na cabeça lá no finalzinho da primeira temporada e tá pronta pra dar um golpe de estado lá na organização. Tanto que ela usa a Layla pra espionar o Cinco e atraí-lo para o encontro com a mãe. E nessa reunião, o Cinco e a gestora firmam um acordo em que ele dá cabo em todos os chefes da comissão, incluindo o Carmichael, que é o chefão. E é justamente isso que possibilita a chegada da gestora ao poder. Mas a Layla não serve apenas de uma espiã da mãe. Ao longo dos episódios, a gente descobre que, assim como os membros da The Umbrella Academy, ela também é uma das crianças que nasceram no dia 1º de outubro de 89. E que, na verdade, ela foi sequestrada pela gestora, que armou uma situação em que os pais biológicos da Layla foram mortos pelo Cinco, que trabalhava na comissão na época, assassinando pessoas para manter a ordem do tempo. Toda essa situação vira uma bola de neve gigantesca nos últimos episódios da segunda temporada, já que a Layla acredita que os Cinco, junto com o Carmichael, são os responsáveis por destruírem a sua verdadeira família. Então ela se une à mãe e por pouco ela não destrói toda a Umbrella Academy usando seu dom, que é roubar temporariamente ali o poder de outra pessoa. E o mais curioso é que ela já tinha usado esse dom, só que a gente não percebeu naquela cena da briga com os Cinco, porque ela desaparecia e aparecia com muita rapidez dos lugares. A gente pensou que, na verdade, ela só era muito bem treinada, só que, na verdade, ela estava usando a habilidade do Cinco de se teletransportar. Então a gente foi feito de trouxa sem perceber nessa cena. Nos minutos finais, a Layla percebe que a gestora nunca esteve ao seu lado e rouba uma das maletas da Comissão do Tempo, viajando só Deus sabe pra onde. Claramente, a história dessa personagem ainda vai ter uma continuidade, até porque ela e o Diego ainda têm alguns negócios inacabados. Mas fica a dúvida no ar se ela vai ser uma aliada ou uma antagonista da The Umbrella Academy nas próximas temporadas. Talvez ela se torne um 8º membro da Umbrella, ou 7, se você considerar que o Ben morreu.
Quem também parece ter muita consciência sobre o que aconteceu com as 43 crianças é o Reginaldão, até porque ele saiu por aí adotando várias dessas crianças. E essa temporada finalmente bateu o martelo no fato dele não ser um simples bilionário, excêntrico e esquisitão, mas também um alienígena. Isso já é revelado, assim, de cara na sua primeira aparição nos quadrinhos. Tanto que aquela cena em que ele tira a máscara humana é uma clara referência dessa primeira aparição lá nos quadrinhos. Ainda na primeira temporada, a gente viu o Reginaldão no que parecia ser um planeta diferente. No momento em que ele decide matar os 12 majestosos por ter sido chantageado, esses homens citam que ele esconde um segredo no lado oculto da Lua. Talvez nesse lado oculto esteja justamente esse lugar diferentão que a gente viu na primeira temporada. Lembrando que em outras ocasiões, o Monóculo já demonstrou certo interesse ali na Lua, até porque ele mandou o Luther para esse local por 4 anos, e nessa segunda temporada ele tentou mandar o Pogo para uma missão espacial. Mas talvez o segredo escondido no lado oculto da Lua esteja relacionado com a principal história do terceiro quadrinho, que é o Hotel Oblivion. Nos quadrinhos, esse lugar é uma prisão em que os supervilões derrotados pela Umbrella Academy são enviados pelo Reginaldão, já que eles não podem ficar presos em presídios normais por terem superpoderes. Na série, pelo que eu me lembro, a gente não vê a Umbrella Academy enfrentando nenhum antagonista com superpoderes, assim, tirando a Vanya ali na primeira temporada, mas enfim, ela não era bem uma vilã do time. Então talvez o Hotel Oblivion seja aplicado nela de uma forma diferente, mas eu realmente acho que isso vai ser usado em algum momento, porque por mais que a série adapte e transforme as coisas dos quadrinhos, ela sempre acaba usando coisas do plot principal. Inclusive vão ter vídeos aqui no canal comparando a história de cada temporada com cada quadrinho. Então na primeira temporada, por exemplo, a história chegou até o Violino Branco causando o apocalipse, assim como no primeiro volume dos quadrinhos, que é a suíte do Apocalipse. E o enredo da segunda chegou até o assassinato do Kennedy lá em Dallas, assim como o segundo volume dos quadrinhos que se chama Dallas. E o nome do terceiro é justamente Hotel Oblivion. E já que começamos a falar dos quadrinhos, vamos falar daquele final maravilhoso em que a gente conhece a Sparrow Academy, que é justamente o nome do quarto volume dos quadrinhos. Então, primeiro, é muito interessante como a primeira temporada pega elementos do primeiro e do segundo quadrinho. A segunda temporada, por sua vez, pega elementos do segundo e do terceiro quadrinho. Então a terceira temporada provavelmente vai unir elementos do terceiro e do quarto quadrinho. Então talvez a gente veja a Sparrow Academy ajudando a Umbrella Academy a lidar com as coisas que vão acontecer no Hotel Oblivion, que já é uma coisa que rola ali no terceiro quadrinho, inclusive. De qualquer forma, na cena final, percebemos que a nossa amada família Hargreaves acabou alterando a linha do tempo mais uma vez, o que gerou um futuro diferente daquele que eles viveram na primeira temporada. Aqui, o Reginaldão está vivo, mas não adotou a galera que a gente conhece, e sim outras 6 pessoas, com exceção do Ben, que também foi adotado para o time que ganhou o nome Sparrow Academy. Isso talvez seja explicado pelo encontro que a Umbrella Academy teve com o pai ali nos anos 60. Nessa época, o Monóculo encontrou seus filhos do futuro, mas também ficou profundamente decepcionado com as pessoas que eles se tornaram. Na visão dele, todos pareceram pessoas descompassadas e fracas. Então isso pode ter feito com que ele, no futuro, evitasse adotar aquelas 6 crianças e desse preferência a outras. Só que como Ben já estava morto na época desse jantar, ele nunca chegou a conhecer esse filho, então não sabia que ele também era uma parte da Umbrella Academy e acabou adotando ele novamente para a Sparrow Academy. Uma coisa interessante, que por enquanto eu não vou saber explicar, mas eu já preciso deixar isso observado, é que esse novo time, ou algum membro desse novo time, parece ser acompanhado de um cubo verde flutuante. Pra quê e por que eu não faço ideia, mas sinto-se à vontade de teorizar sobre isso aqui nos comentários. Na entrevista em que anunciou o título do quarto volume, o escritor Gerard Way deixou claro que essa nova história chega com a proposta de trazer uma grande revelação para o universo de The Umbrella Academy, algo que esteve em segredo por muito tempo e que fará os personagens principais perceberem o que realmente estava rolando nos bastidores, assim como a verdadeira natureza de certos personagens. No terceiro volume, a gente já vê a Sparrow Academy aparecer, tanto que o gancho pro quarto se parece muito com a cena final dessa segunda temporada. Porém, as circunstâncias são muito diferentes. Para começo de conversa, quem descobre esse segundo time é a Vanya com a ajuda da Mãe Robô. E aparentemente o líder desse segundo time não é o Hargreaves, e sim um cara chamado Dever. Mas o Dever deixa bem claro que ele e o Hargreaves se conheceram apesar de não se gostarem muito. E assim como a Umbrella Academy, esse time também é nomeado por números. Nós não sabemos se o Dever vai aparecer também na série, já que o líder desse segundo time na série parece também ser o Reginaldão. Mas nos quadrinhos nós já descobrimos alguns detalhes sobre os poderes dos membros.
Um deles possui uma super força, capaz de esmagar os inimigos assim como Luther. Outro é capaz de se transformar em pássaros ou até mesmo em outros animais. E outro é capaz de fazer outras pessoas sentirem o que ele está sentindo. Então, em determinado trecho, por exemplo, ele se esfaqueia com uma chave de fenda para que os inimigos ali próximos deles sintam esse mesmo ferimento. E outra coisa, apesar de nomes em geral não terem sido revelados, a gente já sabe que um dos membros se chama Carla. Também não podemos descartar a possibilidade de na série, na adaptação, aqueles membros da Sparrow Academy serem os membros da Umbrella, mas com uma criação e personalidades completamente diferentes. Não foi o rumo que o quadrinho tomou, eu particularmente acho que também não vai ser o rumo que a série vai tomar, mas é uma possibilidade. Outro ponto interessante, que também com certeza não foi aleatório, é que naquela cena em que vemos a Cici e o Harlan indo para o Novo México, nós descobrimos que a Vanya não tirou totalmente os poderes dele, e descobrimos isso vendo ele fazer um pássaro de brinquedo flutuar. Um pássaro que se parece um pardal, que é Sparrow em inglês. Com certeza, em algum ponto, o Harlan voltará a ter alguma relevância na série, então ele pode inclusive estar conectado a essa mitologia toda da Sparrow. Lembrando que lá em 2019, que se eu não me engano é o ano para onde eles voltaram, o Harlan já deve ter ali os seus 60, 70 anos, caso ainda esteja vivo. E uma possibilidade interessante é que talvez ele não volte como um aliado e sim como um vilão, já que ele na infância ele não teve ninguém para ajudá-lo a controlar os poderes. E a gente sabe o quanto que essa falta de ensinamentos e treinamentos foi decisiva para que a Vanya perdesse totalmente o controle dos próprios poderes e se tornasse o violino branco lá no final da primeira temporada. Além disso tudo, nós temos outros pontos interessantes que com certeza vão ser explorados na terceira temporada. Por exemplo, como o Luther e o Diego vão lidar com o Reginaldão, já que eles têm muitos problemas com o pai. Todos eles têm, na verdade. Mas é muito forte no Luther a necessidade de se provar para o pai, algo que ele já até começou a perceber e tentar se libertar nessa segunda temporada. E é muito forte no Diego o rancor pela criação fria que todos tiveram. A gente também precisa ver como que a Vanya vai lidar com a separação com a Cici. Inclusive, lá na cena final, a Cici deixou bem claro que se algum dia a Vanya estiver 100% segura, a Vanya pode voltar no tempo para as duas viverem juntas. E eu já deixo meu chute que isso é uma grande dica sobre como a Vanya vai terminar a série, mas isso é realmente um chutão que eu não faço ideia se vai se concretizar ou não. Nós também precisamos descobrir o que aconteceu com a mãe dos meninos. Aparentemente, graças ao Diego, houve uma grande ruptura entre ela e o Hargreaves no passado, então a gente precisa saber se ela vai estar nesse novo futuro. O Klaus, pela primeira vez em décadas, não tem a companhia do seu irmão morto, então isso com certeza vai repercutir no seu estado mental, que já é meio frágil, ainda mais depois dessa nova temporada em que eles realmente começaram a dividir o mesmo corpo. E por fim, nós temos um novo Ben, que parece ser totalmente oposto daquele em que a gente conheceu nas duas primeiras temporadas. Esse parece, inclusive, ser o líder da Sparrow Academy, já que tem aquele quadro gigantesco dele na mansão. Toda a construção do personagem que a gente viu nessa última cena, seja pela forma de se vestir, de falar e de agir, nos leva a acreditar que conheceremos um Ben muito diferente. Me conta suas teorias sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy e em breve eu volto pra gente falar mais sobre essa série. Sem contar que eu também vou liberar conteúdos extras lá no Instagram e no TikTok, sendo meu usuário nas duas plataformas, @canal Segunda Tela. Então me sigam lá e até a próxima. Tchau!